Bolsonaro participa de reunião com Toffoli e empresários para pedir afrouxamento de medidas restritivas. Pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos somaram mais de 3 milhões na semana passada. A Organização Mundial da Saúde declara que pacientes curados de Covid-19 que voltam a testar positivo não podem ser considerados infectados. Iniciativa inovadora de hospital no interior de São Paulo leva testes para coronavírus direto na casa dos pacientes. Você acompanha essas e outras informações a partir de agora no RB Notícias. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, para o afrouxamento das medidas restritivas dos estados durante a pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros e um grupo de empresários, se reuniu com o presidente do Tribunal Federal, Dias Toffoli, e fez um apelo para que as medidas restritivas nos estados sejam amenizadas. O Supremo já decidiu que prefeitos e governadores têm autonomia para decidir quais medidas adotar no enfrentamento da pandemia. No encontro, Bolsonaro disse que assinou um decreto para ampliar a quantidade de atividades essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus. Em um breve discurso na reunião, o presidente disse que a crise provocada pelo coronavírus levou aflições a empresários em razão do desemprego e do medo de a economia não funcionar mais. Ainda no discurso, Bolsonaro disse que o efeito colateral do combate ao coronavírus não pode ser mais danoso que a própria doença. O presidente tem comparado o Brasil a um paciente com duas doenças, que, na opinião dele, são na saúde e na economia. O ministro Dias Toffoli disse que é preciso coordenação por meio do governo federal em diálogo com poderes, estados e municípios para que haja uma retomada segura da economia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, decretou que as atividades de construção civil e industriais também são essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus. A ampliação da lista de serviços e atividades considerados essenciais foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e já está em vigor. E para fazer uma análise dessa visita do presidente Bolsonaro ao presidente do STF, Dias Toffoli, nós vamos acompanhar agora a opinião do nosso comentarista de economia, Marcelo Guedes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos da Rede Brasil de Televisão. Boa noite a todos, boa noite, Camila. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Hoje, sobre a repercussão do depoimento do presidente Jair Bolsonaro, junto do Paulo Guedes e junto do STF, onde foram pedir para que novas medidas de apoio ou novas medidas de afrouxamento desse momento que estamos vivendo seja avaliada pelo fato da economia poder entrar num colapso, a gente não pode esquecer alguns fatores bastante importantes. Primeiramente falando da vida, né? O coronavírus é uma realidade e nós temos que aprender a conviver com o vírus. A vida vai ter que seguir, não tem condições de seguirmos dessa forma. Quando ele menciona que as empresas estão na UTI, a gente já estamos carregando uma fase de quarentena que vem desde março. Aqui no Brasil, diferentemente de outros países que adotaram lockdown e etc., nós temos um juros muito caro. Quem acabou já o seu capital de giro, que pôde se segurar nesse período de crise, hoje começa a ter que depender de linha de crédito de banco, se é que ele consegue ter linha de crédito de banco no momento desse. A gente sabe que a Selic caiu para o menor patamar da história, 3% ao ano, mas está muito longe de termos essa sensibilidade no consumidor final, onde inclui-se nós, pequenos e médios empresários e até alguns grandes também. Então, essa é a situação, o colapso, o ponto-chave disso que é fato que o coronavírus é perigoso e nós temos que cuidar da preservação de vidas, mas vamos ter que todos nos unir, a união vai ter que ser geral, da federação, sem vaidade, entre políticos, empresários, sociedade, etc., para encontrarmos formas da vida seguir dentro dessa nova realidade. Senão, naturalmente, o que ele comentou hoje acaba acontecendo. A gente entra num verdadeiro colapso, porque é impossível de sobreviver
sem gerar receita, sem gerar renda. Quantas empresas, quantos CNPJ já deixaram de existir nesse mês de abril? Quantos empregos já deixaram de existir? Quantas vidas também se foram em decorrência do coronavírus? Então, a gente precisa urgentemente de alinhar todos esses pontos de vista que a gente vem comentando e chegarmos num ponto de equilíbrio que a roda volte a girar. É impossível a gente continuar dessa forma, sem uma solução, sem uma luz no final do túnel em relação a esse tema. Obrigada, Marcelo. Aí um trabalho árduo e difícil para os governantes do país, para realmente achar um equilíbrio neste momento é um pouco complicado. Agora, continuamos aqui. A Polícia Federal indiciou na tarde de hoje o ex-governador e atual deputado federal, Aécio Neves, e outras 11 pessoas por corrupção passiva e ativa, desvio de recursos públicos e falsidade ideológica por ilegalidades cometidas durante a construção da cidade administrativa de Minas Gerais. Segundo o relatório da Polícia Federal entregue hoje à Justiça Estadual, o processo de licitação foi dirigido para que um grupo de empreiteiras vencesse a licitação. Há ainda indícios de que o desvio de recursos públicos através de contratações fictícias, cujas prestações de serviços não foram executadas na obra. A investigação apontou que o prejuízo aos cofres públicos totalizaram quase 747 milhões de reais. Os 11 indiciados ao lado de Aécio Neves são representantes das empreiteiras envolvidas. E agora, falando sobre o dólar, teve aí uma sessão de forte valorização. A moeda americana bateu um novo recorde histórico e chegou a R$ 5,84. O corte agressivo da taxa Selic pelo Banco Central foi considerada pelos empresários uma importante medida para tentar reanimar a economia. No entanto, a redução dos juros básicos de 3,75% para 3% ao ano tiveram impacto direto na cotação do dólar. A moeda americana bateu mais um recorde de valorização nesta quinta-feira. Durante a sessão, chegou a atingir R$ 5,87. Juros mais baixos acentuam a saída de capitais do país, o que faz o dólar subir. Para muitos analistas, a tendência de alta da moeda deve continuar. Além da crise política, o outro motivo, segundo eles, é que o Banco Central deixou aberta a possibilidade de um novo corte na reunião de junho do Comitê de Política Monetária. É importante lembrar que o valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa refere-se geralmente ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor está bem mais alto. E os novos pedidos por seguro-desemprego totalizaram 3.200.000 na semana passada nos Estados Unidos, confirmando um cenário preocupante no mercado de trabalho. Na Tailândia, milhares fizeram fila para receber um auxílio financeiro do governo. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira que 3,2 milhões de americanos solicitaram benefícios iniciais de seguro-desemprego na semana que terminou em 2 de maio. Com esses registros, os pedidos de subsídios feitos desde meados de março totalizam 33,5 milhões. Em março, foi quando a pandemia do novo coronavírus começou a afetar os negócios nos Estados Unidos. Esse número é comparável apenas à Grande Depressão dos anos 30. A pandemia provoca uma crise global e o número de desempregados pelo mundo cresce. Na Tailândia, milhares fizeram fila no Ministério das Finanças em Bangkok para se inscreverem em um programa social. Os beneficiados vão receber o valor equivalente a R$ 840 por mês. O programa deve beneficiar 1/3 da população. A Organização Mundial da Saúde declarou que quem testou positivo depois da cura da Covid-19 faz parte do processo de recuperação e não pode ser considerado um novo infectado. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, informou que os pacientes da Covid-19 que foram declarados curados e que depois voltaram a testar positivos para a doença refletem a persistência das células infectadas nos pulmões. Para a organização, esses casos não podem ser considerados uma nova contaminação. Há várias semanas, dezenas de casos de pacientes sul-coreanos que tinham sido curados e voltaram a testar positivo gerou preocupação internacional. Questionada pela agência France Presse, a OMS disse estar ciente desse tipo de paciente, sem mencionar o país asiático. Pelo que sabemos até agora, a partir de dados muito recentes, parece que esses pacientes expelem material que se manteve nos pulmões como parte do processo de recuperação, afirmou a OMS em comunicado. A questão principal ainda permanece sem resposta. Afinal, existe imunização após a infecção pelo novo coronavírus? Em caso afirmativo, por quanto tempo e em que grau?
Por enquanto, especialistas se baseiam somente nos outros tipos de coronavírus que não geram imunidade ao longo da vida, como a SARS, que apenas protegeu pacientes curados por alguns meses. Coronavírus muda rotinas de profissional da saúde que trabalha na linha de frente. E ainda hoje, iniciativa inovadora de hospital no interior de São Paulo leva testes para coronavírus direto na casa dos pacientes. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo.